Olá, sejam todos bem-vindos a mais um dia do Intensivão do Gerenciamento de Resíduos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jaqueline Gomes, engenheira ambiental, trabalho na Trial Rio Tecnologia Ambiental, trabalho com investigação e remediação de áreas contaminadas, gerenciamento de resíduos, também os resíduos especiais. Hoje vamos conversar um pouquinho com o Rafael Moura, da Santa Cecília. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu vou procurando por ele. Rafael é engenheiro ambiental, responsável técnico pelas operações da Santa Cecília. Ele vai mostrar para nós hoje a visão do transportador de resíduos. Vamos conhecer um pouquinho a visão do transportador também. Vamos lá, Rafael. Ainda não entrou. Estou caçando ele aqui. Vamos lá. Vamos falar também, pessoal, sobre as oportunidades nesse mercado de resíduo, mostrar para vocês que também tem profissionais ambientais atuando no transporte. Vamos lá. Muita gente conhecida aí entrando. Rafael, se ficar mais fácil você me acionar aí. Tá travando aqui, o meu não tô conseguindo colocar. Pessoal, não tô conseguindo aqui. Tá desabilitado para mim. Só um minutinho. Não chegou aqui não, Rafael. Se puder reenviar, por favor. Acho que eu consegui aqui, vamos ver. Aguardando o Rafael Moura. Acho que foi, Rafa. Se puder aceitar aí. Tá conectando. Olá. Aê, conseguimos! Tem um delay Persistência! Aí. Eu tô aqui ouvindo você. Cadê o Rafael? Cadê o Rafael? Eu falei, eu já mandei, já pedi. Seja bem-vindo, Rafael! Obrigado, boa noite. Boa noite. Ô, Rafa, fala um pouquinho sobre você aí para o pessoal te conhecer, né? Para quem ainda não te conhece. Vamos lá, claro. Meu nome é Rafael, né? Conhecido aí como Rafael Moura, o sobrenome. Eu sou engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista, né? Já atuando aí na área de resíduo desde 2008, nessa parte de transporte, nessa parte de gestão, de gerenciamento, atuando junto com a Santa Cecília, né? Transporte de resíduos. É uma empresa aí que me inseriu nesse ramo aí de gerenciamento de resíduos, de transporte, de conhecer um pouco mais dessa área, né? E me ajudou também na minha formação. Primeira graduação que eu fiz foi uma graduação politécnica, onde eu cursei gestão ambiental. E depois eu fui cursar engenharia ambiental, engenharia sanitária, já atuando nesse mercado de resíduos, né? Aí a gente vai aprendendo cada dia que passa um pouquinho mais com todo mundo, né? Com os clientes que são envolvidos, são os geradores, as partes, né? Com os receptores, com os colegas de profissão, com os colegas de trabalho. Aí cada dia que passa a gente vai aprendendo um pouquinho mais, vai ensinando um pouquinho mais, tem essa troca bacana. Então, assim, resumidamente, esse é o Rafael. Ah, bacana. Nossa, muito legal sua trajetória. E sobre a Santa Cecília, assim, para o pessoal conhecer também, se você puder falar um pouquinho da empresa Claro. e eu acho que dá uma visão sobre o processo, porque as pessoas, às vezes a gente fala de transporte, o pessoal fala, o que eles vão falar de caminhão? Não tem noção do que é o processo, né, do transporte, assim, para vocês atenderem.
Hoje a gente vai, então, rasgar essa cortina aqui e mostrar o que está por trás dos bastidores. Vamos botar assim. Exatamente. Então, vou falar um pouquinho da Santa Cecília, né? Que é a empresa que eu atuo já há bastante tempo. A Santa Cecília foi uma empresa que ela foi fundada por imigrantes portugueses, né? Então, a gente vai vir lá do fundador, né? Que é o senhor Américo. Ele foi um camarada que veio de Portugal e começou a trabalhar num bar, né? Num botequim mesmo, e atendendo como balconista. E ele viu uma oportunidade também de ganhar dinheiro com a parte de papel. Então, ele virou o famoso catador de papel. Esse é o nosso fundador da empresa. Então, ele catava papel e ele armazenava esse papel nos fundos, num quartinho, enfim, do bar onde ele trabalhava. Eu acho Olha, que o dono do bar não gostou muito da ideia, né? Ó, ou você decide ser balconista aqui no bar, ou você vai trabalhar com papel. Pois é. E ele, como um camarada assim, extremamente visionário, ele tem uma visão realmente à frente, uma pessoa que eu admiro muito. Ele foi para o papel. Então olha. ele saiu do bar, ele foi e virou aquele catador mesmo. Aí catava sucata, começou a catar papel. E ele fundou a Santa Cecília na Nova Brasília, em Bom Sucesso, uma comunidade aqui do Rio de Janeiro. E ali ele entrou trabalhando, sempre inovando, ele começou a crescer, comprou o primeiro caminhão, aí depois começou a pegar alguns clientes, e foi crescendo, 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 até que o galpão, né, o depósito de sucata dele, era um sucateiro, o depósito de sucata ficou pequeno, né, o prato ficou pequeno, já que ele foi para o outro bairro, que é o bairro de Rocha Miranda, onde até hoje funciona a nossa matriz. Nossa, Ali, que bacana. até hoje, a Santa Cecília foi fundada em 1974. É uma empresa que já está aí no mercado há Nossa, bastante tempo, uma empresa sólida, uma empresa bem respeitada. E em Rocha Miranda ele muito legal. continuou na crescente dele. Visionário, investindo, inovando. E ele começou a crescer, comprar mais caminhões, atender mais clientes, aumentou o portfólio. E até o momento que ele se viu atendendo várias frentes no Rio de Janeiro. Passando um tempo, depois disso, né? Ele viu, um dos clientes, né, da Santa Cecília, viu uma necessidade de tirar também o lixo, e não só o papel. A gente comprava o Hum, papel dessa rede de supermercados, e um dos gerentes dessa rede perguntou, né, para o fundador da empresa se ele tinha interesse em pegar o papel. Só que nessa época, já, a gente já tinha inserido no mercado, a gente foi pioneiro nisso, alguns equipamentos, porque ele investia muito em equipamentos, em tecnologia, que era a caixa compactadora, era equipamento francês, que a gente utilizava nossa, e isso lá atrás, né? lá em 1900 e bolinha. Nossa, E ele investiu nesse equipamento justamente para o papel. E quando ele foi, até de uma certa forma, provocado com essa ideia de o que você pode fazer com o meu lixo, ele viu uma oportunidade de usar aquele equipamento para o lixo. Hoje aí várias empresas, até mesmo companhia municipal de limpeza, usa a caixa compactadora, mas quem inseriu ela no mercado foi a Santa Cecília, lá atrás, olha que através do seu Américo. bacana. Pois é. Então ele falou, não, também vou pegar esse lixo. Então, em troca do papel, aí ele fez lá a parte de contratual, enfim, a parte dele, e ele começou a tirar esse lixo também dessa rede de supermercado com os equipamentos que até então seriam utilizados para papel. Ele fez adaptações nesse equipamento, aumentar a pressão de compactação, tudo isso, né? E depois ele começou. Aí, passando mais um tempo, ele já estava numa crescente, ele teve uma outra visão, que era se juntar com outros aparistas do Rio de Janeiro e fundar uma outra empresa, uma Joy Venture, que é a CRR, Centro de Reciclagem Rio. Essa empresa só atua na parte de recicláveis. E ele, paralelo, foi para o lixo, com os equipamentos e a estrutura que já tinha da Santa Cecília. Então, a Santa Olha, Cecília ela foi totalmente envergada, digamos assim, para do lixo, e a CRR seguiu o caminho da parte do reciclável. E ali a gente foi se transformando, inovando, crescendo, até que o prato ficou pequeno de novo. E tivemos aí, então, que adquirir uma área, que é no outro município, que fica em São João de Meriti, que é também onde funciona a nossa central, nossa base de operações.
para poder conseguir atender a demanda que a gente já estava atendendo. Nossa, Aí que o que acontece? bacana. Bem legal. Aí a gente, no caso, foi pegando mais segmentos, né? A Santa Cecília se especializou em vários segmentos, tanto industrial, quanto hospitalar, quanto de varejo, indústria petroquímica, indústria de mineração, enfim. É uma empresa que ela abriu vários leques, foi comprando equipamento, foi investindo até que chegou onde a gente está hoje. Muito legal. E aí, para você ver, né? Foi uma transição. Vocês começaram com reciclagem, introduziram no mercado de resíduos sólidos urbanos, aí lixo comum, conhecido como lixo comum, e depois começou a explorar o mercado de resíduos perigosos. Sim, Poxa, olha só que bacana como que existem as oportunidades para quem quer fazer acontecer. O cara começou do nada, do nada. sozinho, e transformou uma ideia num negócio, que é um sucesso hoje no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é muito legal a gente contar a história tanto do profissional que está aqui, igual hoje sendo você, Rafa, como também da empresa, para inspirar essas pessoas que estão aqui nos assistindo. Eu sei que hoje é domingo, é complicado, teve jogo aí, a galera deve ter tomado uma cervejinha, nem todo mundo vai estar acompanhando aqui ao vivo, mas vai ter os vídeos anteriores das lives, a galera teve ali vídeo de mais de 1.000 visualizações, sabe? Ah, que bom. Então, assim, é bacana a gente deixar aqui registrado isso para para as pessoas se inspirarem, né? E aí eu queria explorar um pouquinho assim e conhecer de vocês assim, quais são os maiores desafios você como transportador de resíduo? Porque eu acredito que você deva se esbarrar aí todo dia com um desafio diferente. Você pode É, falar um pouquinho deles para a gente? posso sim. Desafio, ele existe todos os dias. A gente costuma dizer lá no Santa Cecília que a gente pode morrer de tudo, menos de tédio. Porque Bacana. cada dia é um dia e são N desafios, né? Então, assim, o nosso principal desafio é sempre atender a expectativa e a necessidade do cliente. A Santa Cecília tem isso como prioridade, ela preza isso, né? O transportador tem que fazer isso. Porque a gente tem uma empresa que está depositando uma expectativa e precisa da gente para resolver um problema dela, que é descartar, coletar o resíduo e levar para o local. Então, nosso principal desafio é sempre atender as expectativas do cliente, a necessidade do cliente. Só que, junto com isso, vem outros N desafios que muita gente não conhece, que são os bastidores, realmente, de uma empresa de transporte de lixo. Porque o processo, Jaque, de transportar resíduo, ele de uma maneira superficial, ele é simples. Você sai com o seu caminhãozinho dentro da garagem, você vai no cliente, você coleta, você vai para o destinador, né, que é o receptor, independente de qual seja, você descarta, volta para a tua garagem e vai para o carro. Mas para esse caminhão estar no cliente, tem muita coisa por trás disso. Exemplo, uma empresa de transporte de resíduos, ela tem um setor de manutenção, que tem que investir pesado no setor de manutenção para poder fazer reparos de correções preventivas, correções corretivas. Também tem um setor de operações que faz toda a logística de atendimento. O caminhão vai sair de onde, vai para onde, vai vazar onde, vai retornar para onde. Você tem todo um setor de monitoramento que você tem que saber em tempo real. Todos os carros onde eles estão. E hoje a gente tem isso lá. A gente sabe em tempo real se o carro está parado, se o carro está ligado, por que está demorando 30 minutos em tal lugar. Então você tem todo esse trabalho. Você tem um trabalho de agendamento. Você tem um trabalho da área de segurança do trabalho, que tem que treinar, que tem que zelar pela segurança dos funcionários. Você tem o setor de meio ambiente, que é o setor que eu atuo mais. Tem de responsabilidade absurda por manter. Porque sem a licença, sem as licenças, a gente não consegue atuar. Então você tem ali toda a parte de condicionantes, toda a parte de Verdade. legislação que tem que atender. Você tem que renovar a licença, atender exigências de órgão ambiental, enfim. Você tem N coisas. Você tem uma estação de tratamento de efluente para cuidar. Porque os carros, quando chegam na garagem, já, eles são higienizados diariamente. Diariamente eles são higienizados. E você não pode lançar esse efluente, que é riquíssimo em carga orgânica, porque está misturado com muito chorume, muita coisa. Não trata chorume, mas tá sujo, né? Você tem que tratar isso e deixar com um padrão de potabilidade. E a empresa ela se preocupa tanto com essa questão, essa veia ambiental, que além de deixar no padrão de potabilidade, não, perdão,
de lançamento. Ela se preocupa tanto nessa parte de deixar no padrão de lançamento que ela também faz o reuso do recurso hídrico, Ó, economizando aí legal. Faz o N reuso, metros então. cúbicos diários de água. Então, assim, além Uhum. de atender a NT 202, também tem que atender aquilo que exige para o reuso da água. Então, você tem todo um aparato por trás disso que requer muito trabalho, requer muito desafio e realmente é o que faz um caminhão chegar e atender com excelência o cliente. Agora, tirando esse desafio, né, esse principal desafio que é atender as expectativas, a gente tem alguns outros que eu vou tentar aqui ser um pouco compacto, né? Enfim, parte de investir em equipamento. Uma empresa de transporte de resíduos, ela tem que investir em equipamento, ela tem que investir em tecnologia de equipamentos de transporte, tem que investir em treinamento. Você tem que manter uma mão de obra muito qualificada para atender o mercado. Por quê? Uma empresa, quando ela é muito versátil, digamos assim, ela atende vários ramos. Então, ela tem N equipamentos dentro de uma empresa. Ela tem um caminhão a vácuo, tem um caminhão a vácuo que tem um sistema de hidrojateamento, ela tem uma carreta basculante, uma carreta tanque, ela tem uma carreta carga seca, ela tem uma plataforma, ela tem um baú, ela tem um caminhão compactador. Então, o motorista ele tem que estar apto a operar todos esses equipamentos, com caminhão poliguindaste, duplo, triplo, tem que saber fazer isso. Então, o nosso desafio também é conseguir captar essa mão de obra qualificada no mercado, manter essa mão de obra com a gente. Então, a empresa tem que investir em boa remuneração, como ela faz, na parte de incentivo, justamente para manter, não ter uma rotatividade alta, porque é trabalhoso você preparar um profissional desse para atuar. E a Santa Cecília, ela tem essa veia de formar profissionais, né? Eu sou um exemplo disso. Eu cheguei na empresa como assistente de venda. E lá em 2008 eu fui vendedor, depois eu fui supervisor, depois eu fui gerente, assim foi. Então, existe uma formação ali dentro e ela investe muito isso, tem que fazer também. Muito legal. A parte de equipamentos, né, como eu disse, e uma outra coisa, um outro tópico também, que é um desafio muito grande, é sempre atender uma demanda de um cliente e a demanda de um receptor. O que eu quero dizer com isso, Jaque? Cada cliente tem o seu jeitinho. Já até imagino onde você vai chegar. Cada receptor tem Eu o sou seu cliente, jeitinho. hein? Pensa bem no que você vai falar. Cada cliente tem um jeitinho. Cada receptor, o Ribeirinho falou no primeiro dia aqui, tem um jeitinho e você é o meio. É verdade. Você tem que atender o jeitinho do cliente e o jeitinho do receptor. Então, isso é um baita desafio. Porque você está ali no meio, né? No Tendo meio. que gerenciar as duas pontas. As duas pontas. E você tem que ser flexível para muita coisa. Você tem que ter um tempo de resposta muito rápido. Você tem que ter um pensamento muito dinâmico para você conseguir atender todo mundo. Porque uma hora eu pego no cliente A, vou levar para o receptor B. Só que quando eu sair dali, o mesmo caminhão, o mesmo equipamento, o mesmo motorista já vai para o outro cliente, que a dinâmica é totalmente diferente. E ele tem que se transformar. Isso realmente é um desafio tanto. Então, tem cliente que só pode ser atendido em determinado horário, tem cliente que, para poder entrar, tem todo um processo de integração, então você tem que mandar uma documentação prévia do cliente, e você tem dos funcionários, então você acaba fazendo tendo que se transformar dia a dia. E a maioria dos casos, Jaque, a taxa de disposição ela é gerenciada pelo transportador, até por uma questão mais de facilidade, né? O cliente gerador, ele contrata uma transportadora e fala, é tudo contigo. Resolve minha vida. Pega aqui o meu resíduo, leva para onde tem que levar, tudo documentado direitinho, mas é você que vai gerenciar isso. Então, você acaba virando um intermediário. Rafa, desculpa te interromper. Claro. Desculpa te interromper, mas você tocou num ponto que eu acho muito importante. Olha só a responsabilidade. Você é transportador de resíduo, o cara te contrata para você fazer o transporte e quer que você faça a função de gerenciador. Quando eu digo quando eu digo gerenciador, é mais uma questão de... Eu não sei se a palavra seria gerenciador, Jaque, mas é como se fosse um despachante, digamos assim. Todos os problemas que está ali, é você o camarada que tem que resolver.
Então, Entendi. entendeu? Ele tem um resíduo A de uma forma que o receptor não receba. Então, você tem que ficar naquele, leva uma informação para cá, pega aqui, traz para cá. Então, isso acontece muito. E imagina aí uma demanda diária de vários clientes acionando todas as equipes para poder ter a sua expectativa atendida. Então, a gente faz um trabalho muito forte por trás disso, justamente para chegar no objetivo principal, que é o objetivo, no caso, de manter a expectativa do cliente. Um outro desafio que nós temos lá é o nosso setor de transporte, né, com o nosso setor de manutenção. Aquilo lá é uma transportadora, então tem equipamentos, tem veículos. Os veículos precisam de manutenção preventiva, de corretiva, quando quebram. E é como se eu tivesse duas empresas dentro de uma. O meu setor de transportes é o maior cliente do meu setor de manutenção. Que loucura. Então, assim, loucura. Porque o setor de transporte, ele quer carro. O setor de transporte, ele quer o equipamento funcionando para ele atender a demanda dele. E quem é o prestador de serviço desse camarada? É o setor de manutenção, que tem que se desdobrar para poder deixar os equipamentos aptos para serem utilizados. E o que a gente faz lá para a gente poder trabalhar bem tranquilo? Investir em equipamento. A gente tem que ter uma reserva técnica, justamente para não comprometer nenhum tipo de atendimento, porque quando a gente está numa velocidade, digamos assim, de cruzeiro, bem tranquila, é tudo muito programado. Só que às vezes acontecem uns picos de pedido. Uma empresa teve um problema na sua linha de produção, o número de caçambas de 2 virou para 20. Você tem que pegar praticamente caminhões, equipamentos da prateleira e botar para atender. Motoristas, enfim. E então você tem que ter uma reserva técnica justamente para ter uma calma, para ter uma tranquilidade para trabalhar. E um dos nossos desafios também é manter essa reserva técnica lá na empresa. A gente faz um esforço muito grande para manter equipamentos aptos, equipamentos de reserva. Então, a transportadora de resíduos ela tem que ter essa preocupação. Porque imagina só, você tem um passivo de um problema dentro da sua empresa, você precisa descartar aquilo, está contando com seu parceiro, que é uma transportadora, e a transportadora, não, eu só consigo tirar isso depois da manhã. Aí onde já não atende a sua necessidade. Então, isso também é um desafio muito grande para a gente lá na parte de transporte de resíduos, né? Eu imagino. Pode falar. É porque você falou tudo isso e eu lembrei de um exemplo que aconteceu comigo, trabalhando pela Trial, solicitando serviço da Santa Cecília, que prova tudo isso que você falou. Foi o seguinte, eu estava trabalhando, fazendo uma remediação ambiental através da escavação e acondicionamento adequado desse solo, porque a gente, dentro da investigação a gente trabalha gerenciamento de resíduo. Então eu estava fazendo tanta parte da água que estava aflorando nessa casa, fazendo a gestão dela, quanto também do solo que estava sendo escavado. E aí o que aconteceu? Essa planta era uma planta de um cliente de energia, que gera energia, e acabou que fica fechada a unidade, não tem ninguém lá. Então, o que aconteceu? O caminhão da Santa Cecília chegou para poder fazer o carregamento do caminhão e não tinha ninguém para abrir o portão. Ninguém. Olha. Aí, o caminhão ficou parado. O que aconteceu com esse caminhão parado? Olha que legal. Eu estou falando para o pessoal conseguir entender que funciona. Vocês que têm um monitoramento aí o tempo todo online, me ligaram. Jaque, por que o meu caminhão está parado? Acabei de falar com o meu motorista e ele está parado. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu ligar para eu entender o que está acontecendo com o meu cliente. Então, tanto o analista que estava lá na frente de campo, mais o motorista, eu consegui falar com eles, a gente conseguiu que o próprio cliente, no caso meu, né, fosse lá para abrir o portão e a gente conseguiu resolver. Mas para você ver, né? Foi uma. Pois é. É ali, a gente tem que entender o que está acontecendo e buscar soluções, porque também, imagina se o caminhão fica parado. É problema para mim, porque eu estou contratando caminhão para fazer escavação, eu estou com equipe qualificada, liberada, que é muito valiosa para a nossa estrutura dentro da Trial.
E além de tudo, é maquinário, toda uma equipe envolvida. Então, o caminhão parado ali pode ser que ele não chegue a tempo da destinadora estar aberta. E esse caminhão, como é que fica? Se você não Pois entrar é. na É receptora, justamente. né? Então, pegando esse gancho aí, outro grande desafio que nós temos lá é sempre deixar alinhado o nosso setor de operações. Se a gente atrasa muito no cliente, porque tudo é calculado em cima de tempo, de trânsito, de rota percorrida, o setor de operações faz isso. E quando a gente chega num receptor, num cliente que demora muito a atender, você vai comprometer outros atendimentos que estão programados após o seu. Porque o caminhão ele sai, às vezes, da garagem para atender 3 clientes, 2 clientes, enfim, ele tem toda uma logística. E conforme vai atrasando, vai empurrando os outros atendimentos para frente. Aí eu tenho alguns problemas que isso pode gerar, Jaque. Eu, quando atender o último cliente, eu não consegui vazar, dependendo do resíduo, porque tem receptores que funcionam 24 horas, tem outros que não. Aí eu tenho que acabar voltando com esse resíduo para o gerador. Aí, às vezes, o gerador não está mais lá, não pode receber. Aí você fica com uma batata quente na mão. Aí, olha a complicação que a gente tem. Isso é um problema. O outro é que você tem que atender interjornadas de motorista. Você chega com o motorista muito tarde na garagem, no dia seguinte você já não pode contar com ele 6 horas da manhã, porque tem que obedecer o período das jornadas. Então você vai ali criando uma bola de neve para essa questão aí de operação. A operação, ela é a espinha dorsal de uma transportadora. Tudo está ligado nela. Então você tem vários setores, uma retaguarda, mas tudo converge para o setor de operações. O setor de operações é bem diferente do setor de transporte. O setor de transporte é que bota o carro na rua. Mas tudo que envolve um atendimento é uma operação. Sai da garagem, faz o checklist do caminhão, que tem que ser feito o checklist, olha a documentação, se está tudo ok. Apesar que existe um controle de documentos muito, muito rígido dentro da Santa Cecília, tanto de CNH, tanto de MOP, tanto de CIV, de CIPP, enfim, de métodos, né, que você tem que fazer as inspeções. Existe o checklist dos equipamentos de emergência. Então, ir no cliente, ir no receptor, vazar, voltar com segurança, botar o carro para lavar, para abastecer, preparar ele para o dia seguinte. Então, o setor de Olha operações só. é, é bem mais complexo do que as pessoas pensam. Não, vai transportar lixo. Não, não é. E a Santa Cecília também, como outras transportadoras, né, ela atua com setores de resíduo perigoso, que aí você tem toda uma técnica diferente para transporte do resíduo classe 2. Então, você vai pegar um resíduo comum, um resíduo de um shopping. É totalmente diferente de você pegar tambores contendo produtos químicos. Você tem a gente pode até pincelar isso depois no outro tópico, mas você tem que se adequar àquilo, né? Então, também é um baita desafio. A parte de atendimento a todos os requisitos legais é um desafio gigante. Uma transportadora, ela tem que... Imagino. Eu ia até Ela tem, aproveitar esse gancho hum, para poder te perguntar também como que é a sua relação com o órgão ambiental. a nossa relação, você tem uma relação com o órgão ambiental, eu representando a empresa, né, como responsável técnico dela, que sou, como também representante legal da empresa, né, é de muito respeito, né? A gente atende a N órgãos ambientais. Nós atendemos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é o órgão que é responsável por licenciar nossas bases operacionais. Nós temos o INEA, que é responsável por licenciar a nossa atividade de transporte. Nós temos também o órgão fiscalizador do município do Rio de Janeiro, que é a Conurb, que nós temos que manter um credenciamento com eles e atender N exigências, inclusive também atender uma portaria que tem N exigências com ele. Nós temos que atender ao licenciamento da Polícia Federal, que a gente também transporta alguns resíduos que são medicamentos controlados, que tem que ter licença da Polícia Federal. Tem que atender a Anvisa, enfim, você tem que atender tudo isso. E nossa relação com todos eles é de muito respeito. A gente sofre também lá visitas, né? Recebe visitas lá na garagem, aleatórias, eles chegam, quero fazer uma vistoria, sempre muita vontade, sempre um profissional para poder acompanhá-lo, tirar as dúvidas, sanar as dúvidas, enfim. É uma relação muito tranquila. E a Santa Cecília, ela sempre fala, não, eu quero ter tranquilidade. Então, por isso também que ela investe no quadro técnico qualificado para realmente fazer o que tem que ser feito, né? Então, a gente tem que investir também em seguro ambiental,
uma empresa de transporte, principalmente de produtos perigosos, tem que estar assegurada. Seguro de responsabilidade civil, qualquer acidente que estiver na rua com um dos nossos veículos, seja ele de parte de trânsito, ou seja ele da parte ambiental, eles têm cobertura. Então, já que tudo isso é um desafio muito grande, porque a gente tem que atender todas essas exigências, todas essas necessidades, para a gente simplesmente, como a grande maioria pensa, botar o caminhão para coletar o lixo. Muito legal. Eu achei muito importante trazer essa visão do transportador, justamente para as pessoas entenderem a seriedade desse trabalho de vocês, porque assim, eu trabalho com várias transportadoras diferentes e a experiência que eu tenho com a Santa Cecília é de excelência de atendimento, assim, é de parceria, porque quando se encontra um problema, seja no meu cliente final, que vocês estão trabalhando junto comigo como parceiros, seja no trajeto disso, se caso dá algum atraso e não vai conseguir entrar no receptor, independente do problema e os desafios que surgem, que é normal da operação, faz parte, sempre a gente anda junto. Vocês sempre me ajudam com a solução. E isso não é qualquer transportador que faz, não é qualquer transportador que tem o comprometimento, que tem a legalidade que a Santa Cecília tem. Então, quando eu fiz esse convite para vocês estarem aqui mostrando a visão do transportador, eu gostaria muito que as pessoas visualizassem a seriedade desse trabalho. E, gente, tem que tomar muito cuidado quando se contratar um transportador de resíduo. Claro que tem muitas empresas no mercado, assim como a Santa Cecília, que faz um trabalho sério. Mas tem muita gente que não que vai te enganar. Então, toma cuidado. Na época que eu trabalhava na Essências, que como atendendo, eu tinha uma carteira, eu acho que de 150 transportadores que eu gerenciava, como na época da Essência, que é uma destinadora também aqui do estado do Rio. Eu atendia todos esses clientes por lá. Então, eu vi, assim, por exemplo, eu recebi ligação de uma empresa, às vezes até multinacional, falando, já que manda para mim. Hoje em dia é tudo automático e online, mas na época não. Manda para mim a quarta via do manifesto de resíduos e o laudo de destinação final. Me fala qual que é o número. Eu ia checar lá no sistema, não tinha laudo, não tinha tido entrada desse resíduo na planta, não tinha histórico nenhum. Simplesmente foi falsificado por alguém um laudo e um manifesto que... Fazer o quê? A pessoa teve que recorrer à empresa que ela contratou, provavelmente a pessoa sumiu, nunca mais vai ver na vida, e aí ela estava sendo auditada para a renovação da licença e precisava comprovar esse manifesto que estava lá, que estava faltando a quarta via e o laudo. Então, assim, nós como profissionais da área, é nossa obrigação, gente, é obrigação garantir que o transportador, que o destinador, que todas as empresas que você estiver contratando dentro da cadeia do gerenciamento de resíduos seja habilitada, seja qualificada. Então, nós profissionais temos a obrigação de pedir a licença, de pedir MOP, no caso do Rafa, né, Rafa? Pedir toda essa habilitação documental e validar, CNH, né? O CIV, o CIPP. Assim, pegando um pouco, falando um pouco do que você comentou, essa satisfação que você sente linka muito com o primeiro desafio que eu disse que a gente tem, de atender as expectativas e a necessidade do cliente. A gente preza muito por isso e também a gente se preocupa em ter um tempo de resposta rápido. Hoje nós temos um tempo de resposta rápido, a gente consegue dar uma diretriz, a gente consegue dar uma direção para um problema para poder resolvê-lo. E tudo isso é possível porque a gente se prepara para isso. E um outro grande desafio também, já que a gente tem, como você falou, tem muitas empresas aí sérias e tem outras não sérias. É um baita desafio você se manter competitivo no mercado hoje. Porque tem muita empresa que, infelizmente, ela quer o menor custo a qualquer custo. E isso é complicado. Então, para você manter caminhões novos, a Santa Cecília ela tem uma frota jovem, certo? Então, ela sempre está investindo em caminhão, em equipamento, para você manter um seguro ambiental, para você manter um seguro de responsabilidade civil, para você manter um quadro técnico dentro da empresa. A Santa Cecília foi a primeira empresa a ter o setor de meio ambiente dentro da empresa. Então, isso também foi pioneiro aqui no Rio de Janeiro. Então, tudo isso você tem que conseguir precificar e se manter competitivo
Uhum. oferecendo tudo isso onde grandes empresas aí, uma grande parcela, digamos, não oferece. Então, é isso que você falou, é muito importante buscar uma empresa, tanto Santa Cecília como tem outras também no mercado que são sérias, que trabalham direitinho, certo? Agora eu vou aproveitar para explorar um pouquinho, assim, Vamos lá. nós, profissionais, eu quero Hum, contratar um transporte de resíduos, tá? certo. E eu tenho vários resíduos na minha planta. Hum. Como que eu vou saber qual tipo de caminhão que eu vou contratar para determinado tipo de resíduo? Como eu, profissional da área, posso começar a visualizar isso? Assim, Vamos lá. é, Eu, eu costumo dizer lá na empresa, eu dou muitos treinamentos lá de cunho ambiental, né? Eu costumo dizer que na Santa Cecília todo mundo é formado em meio ambiente. Todo mundo. Nem se for um cursinho assim, de extensão de 20 horas, que todo mundo participa, enfim, é formado, tem que saber de meio ambiente. E a parte comercial, que é o primeiro contato do cliente lá, né, para poder ver o resíduo, eles têm essa capacidade de pegar uma pedra bruta, um problema do cliente, problema entre aspas, né? E aham, lapidar para saber o que vai ofertar, o que é melhor, o que é mais seguro, qual é a melhor relação custo-benefício para o cliente. Então, o nosso vendedor, digamos assim, ele tem essa capacidade. Até porque essa parte, já é muito consultiva, né? As pessoas consultam o vendedor. O que é. eu faço com isso? Vai para onde? Ele tem que saber meio ambiente, nem que seja alguma coisa, mas tem que saber. Tem que saber que tem que ter licença para transportar, o que é um manifesto de resíduos, tem que saber tudo isso. E no momento que a gente vai colocar para o nosso cliente qual é o melhor equipamento, eu sempre costumo, quando eu estou ensinando novos colaboradores lá, e até mesmo quando eu estou tirando dúvida de alguns clientes, trazer para uma linguagem mais simples. Eu coloco nossos equipamentos como se fossem potes, digamos assim. Eu faço essa comparação bem simples. E você ali tem que usar um pouco a lógica. Então, se você, digamos, se você for transportar uma sopa, você vai transportar num pote fechado. Se você vai transportar um arroz com feijão, opa, pode ser num prato aberto. Se for um mingau, opa, pode ser num prato aberto, mas tem que ser fundo. E você vai seguindo mais ou menos essa lógica, as coisas vão se encaixando. E você vai pegando. Exemplo, eu chego no cliente, ele fala assim, eu tenho um monte de solo de escavação aí para poder tirar. Aí eu vou falar para ele, você pode tirar aqui com caçambas de 5 metros cúbicos. Mas ele tem tanto volume que se ele for tirar por caçambinha, ele vai ter um custo muito maior. Mas aí é onde entra uma empresa diversificada. E isso é essencial no mercado de transporte de resíduos. Por isso que a gente investe pesado na parte de versatilidade de equipamentos. Eu não vou colocar uma caçambinha lá para ele. Olha, isso aí é um resíduo sólido, eu consigo transportar numa caçamba, porque ele está a granel, mas se eu tenho para mecânica aqui? Não, não tenho. Tem condições de contratar uma? Tem. Vamos botar uma carreta. Porque ao invés de levar 10 metros cúbicos para um aterro sanitário, para um aterro de inerte, para qualquer receptor que receba esse solo, em cima de uma carreta. Mesma coisa, eu tenho aqui que fazer uma limpeza de um tanque. Se você não tiver um caminhão a vácuo, você vai obrigar o gerador a colocar isso em tambores, colocar isso em barris, bombonas, para depois você tirar isso com um caminhão, um baú, uma plataforma. Então, como é que a gente faz? Assim, a gente usa mais ou menos essa ideia e você tem que ter caminhão para transportar todo tipo de resíduo de estado físico, como líquido, semissólido e sólido, em qualquer quantidade. Certo, Jaque? Então, hoje, nós temos Certo. lá resíduo carga seca, que são resíduos fracionados, normalmente estão em pallets, estão em tambores, estão em bags. Carga fracionada, se é pouca, um baú pequeno. Se é média, um baú grande ou uma plataforma. Se for grande, muita coisa, muitos pallets, uma carreta carga seca. Mas para carreta carga seca, às vezes não é possível, porque o cliente ele não tem uma empilhadeira. Então você já não pode otimizar com uma carreta. Infelizmente não dá carreta. Mas eu tenho o mesmo tipo de equipamento, que é uma plataforma, que eu desço essa plataforma no chão. Então você com uma paleteira, você consegue carregar. Eu não tenho paleteira. Eu tenho. Uma paleteira eu boto dentro do meu caminhão e levo. Uma empilhadeira já fica complicada. Então a gente tem sempre que fazer dessa maneira.
Outra mesma coisa é um caminhão que a gente pega uma carreta tanque. A gente vai fazer limpeza em reservatórios e você tem um tanque lá que você tem que destinar 30 metros cúbicos de qualquer tipo de efluente. Ah, eu tenho um caminhão a vácuo, vem aqui e vou pegar. Eu vou ter que dar 3 viagens com caminhão a vácuo às vezes, ou digamos que você tem bem mais o volume, 100 metros cúbicos, 200 metros cúbicos, você tem muito. Você vai limpar alguma ETE, alguma coisa, você gera muito resíduo para descartar. Eu boto o caminhão a vácuo, acompanhado de uma carreta, subo no caminhão a vácuo, coloco na carreta, isso dentro da planta do cliente, toda a segurança, e transporto, no caso, para os receptores. Então, eu consigo otimizar essa logística. Por quê? Eu fico menos tempo com o meu carro na rua, o risco de acidente é menor, o risco de transporte é menor, eu reduzo o meu risco. Então, assim, para você colocar um equipamento dentro de um cliente, você tem sempre que usar essa lógica. Se for líquido, tem que ser numa coisa fechada. Se for sólido, pode ser numa aberto. Se for semissólido, pode ser numa aberto, mas tem que ser fundo. Essa lógica. Se tiver paletizado, tem que ser numa carroceria reta, que a gente chama de carga seca. E assim a gente vai atendendo todas as necessidades de todos os clientes. Eu tenho pouco, eu tenho um médio, eu tenho muito. Tá líquido, tá pastoso e tá sólido. Não tem problema. A gente tem a solução. Entendeu? A gente faz dessa maneira. É legal porque, assim, é muito legal essa visão, porque para quem estiver agora iniciando como gestor ambiental de uma área, ou quem está, os estudantes que estão nos acompanhando aqui, poder conseguir visualizar, né? Porque é muito difícil você chegar numa organização sozinho para gerenciar, às vezes, um volume significativo de resíduos e você tem um custo, uma verba prevista. Então, não dá para... Você não pode se permitir a cometer esse tipo de erro. Então, antes de sair ligando para qualquer transportador para sair pedindo qualquer tipo de transporte, olha para o teu resíduo, entende a dimensão, vê as possibilidades de incompatibilidade química, vê a forma de acondicionamento, tenta visualizar ele como um todo. Na dúvida, troca uma ideia com o transportador de resíduo, porque ele com certeza tem uma experiência real ali do dia a dia e vai conseguir te orientar também. É do interesse de todos que esse transporte seja feito da forma mais segura, para evitar qualquer tipo de acidente, né, Rafael? Com certeza. E eu acho que... Beleza. E aproveitando esse gancho, conseguir entender como dimensionar qual caminhão escolher. Mas e aí, depois disso, como é que eu vou saber que quantidade comporta cada caminhão? Então, isso você faz tipo uma entrevista, né, com o gerador para entender qual é o escopo de trabalho. Na verdade, não é para entender o escopo, para entender o que ele precisa para você montar um escopo de trabalho para isso. Então, é um quebra-cabeça. Você tem várias peças e você vai montando um escopo. Então, normalmente, algumas empresas... Hoje está bem melhor do que há 12 anos atrás. Mas nem sempre tem um amigo, um colega de trabalho da área de meio ambiente do lado de lá. E isso dificulta, às vezes, um pouco o que ele vai fazer. Às vezes é um comprador que está te contratando, às vezes coitado, um técnico de segurança do trabalho, que normalmente abraça a área de meio ambiente também, um gerente logístico, e ele não sabe nada de resíduo. Para ele, lixo é tudo igual. É aquilo que o caminhãozinho passa na nossa rua e leva. Então, você tem que ser um consultor desse camarada também, entendeu, Jaque? Desse cliente. Então, você tem que explicar para ele o que você tem. E, na maioria dos casos, você tem que ir lá ver, para ver como está acondicionado isso, como ele vai acondicionar para você orientar. Então, você tem que falar para ele, ó, isso não pode ser transportado com isso. Você tem que contratar equipamentos separados, porque isso reage com isso. Então, você tem que ter toda também uma expertise nessa área de química para você poder orientar o que ele pode levar. Ó, isso você pode carregar com isso. No entanto, o máximo que você pode carregar é essa quantidade. Então, você tem que passar isso para ele. Você pega o montante, você vê qual é o melhor equipamento que atende ele. Então, digamos que eu cheguei lá hoje na sua empresa, Jaqueline, você me levou na sua área de resíduos, e lá tem resíduo para tudo que é canto, de todo tipo, jeito e classe.
Então, quando eu for olhar, eu vou ver como que eu posso, a primeira coisa, como que eu posso carregar esse equipamento, esses resíduos. Ó, você tem pilhadeira? Não. Você tem paleteira? Não. Você tem isso? Não. Então, aí eu vou adaptar, eu vou escolher o meu caminhão. Entre parênteses, o meu pote. Tá bom? Aí eu vou falar, não, olha, eu só posso conseguir tirar esse resíduo aqui, só consigo tirar com uma caçamba de 5 metros, uma plataforma de 15 metros. Por quê? Porque eu não consigo colocar esse resíduo, mesmo que ele seja de muita quantidade, numa carreta. Porque o cliente não tem a mecânica e ele também não pode contratar. Aí fica inviável carregar uma carreta, não adianta de nada. Então, o que eu tenho que fazer? Levar uma carreta, um equipamento estacionário, deixar no cliente. Ele tem a opção de carregar na hora, com a mão de obra. Ah, eu não tenho como carregar na hora, então eu tenho que deixar o equipamento aqui e buscar outro dia. Ele carregar esse equipamento, depois eu vou com o meu caminhãozinho. Troco essa caçamba, deixo 2 vazias e pego essas 2 cheias e vou para o receptor. Então, é tudo muito de momento. Ver como ele pode carregar o carro, como você pode fazer o carregamento. É isso que mais determina qual tipo de caminhão você vai usar, já. Não adianta muita coisa. Ó, eu já... Ótimo a maneira que ele acondicionou. E ele queria uma carreta carga seca. Não, eu estou aqui com 20 pallets, leva tudo para mim. Eu não posso botar uma carreta. Ela, por quê? No aterro não tem como, né? Lá eu chamo de saibro, né? De argila. Então, e eu não tenho como bascular uma carreta carga seca. Eu só consigo uma basculante. Então, eu não posso carregar pallet dentro de um bag para lá. Se você quiser colocar o seu pallet, o seu bag dentro de uma carreta basculante para eu chegar lá e virar, bascular ela, ótimo, até eu consigo fazer isso. Ele recebe a madeira, ele recebe o teu saco de rápia, que é o bag, e recebe o que está dentro dele. Ótimo. Ah, não, eu não tenho como carregar. Então, não dá para ser assim. Tira, pega só o bag, bota dentro da caçamba estacionária, uma plataforma, e que eu consiga bascular o bag. Aí a gente vai adaptando, cada situação uma situação. Também tem que ver parte de sinalização, de placa de veículo. Então, quando você pega resíduo, principalmente quando é resíduo perigoso, você tem que saber o que está transportando. Qual o tipo de placa que você vai usar. Você tem que ter. Falhou um pouquinho, Rafa. Travou aqui já. Travou. Mas eu consegui compreender Voltou? onde você quer chegar. Você voltou sim. Só para o pessoal conseguir visualizar, gente, quando vocês estiverem aí na estrada, observem os caminhões que vão passando ao lado. O que o Rafa está falando é que todo caminhão tem na lateral dele, às vezes em 2 pontos diferentes do caminhão, umas plaquinhas, que elas ficam meio que na diagonal assim do caminhão, né? Então, ela é tipo um triângulo, ela fica tipo um quadrado invertido, assim, e aí você tem lá os tipos de... A placa sinaliza se é inflamável, se é químico. Então, Rafa, não sei se você está me ouvindo, acho que o Rafa caiu, não sei se vai dar para voltar com ele. Mas é basicamente isso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Então, essas plaquinhas, quando vocês estiverem na estrada, acaba que é isso. Ela sempre vai estar sinalizando. E quando eu perguntei para o Rafael sobre a capacidade desse caminhão, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque a capacidade do caminhão, ele passa por uma balança rodoviária. Então, se acontecer de você colocar uma sobrecarga no caminhão, a empresa de transporte ela pode ser atuada e multada. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de você dimensionar a quantidade de resíduo que vai no caminhão. Entenda a capacidade do caminhão. Às vezes o transportador vai falar assim, meu caminhão tem 30 metros cúbicos. E aí, na verdade, não quer dizer que ele vai carregar 30 toneladas. Às vezes é 25, 27 toneladas. E nem todas as empresas que vocês atuam ou vão atuar terá uma balança rodoviária disponível. Vamos ver se eu consigo aqui.
Eu não estou conseguindo. Rafael, não estou conseguindo. Eu vi que você mandou aqui, tá travando. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo. E qualquer coisa, manda um joinha, Rafa. Eu tento te adicionar aqui. Então, assim, pessoal, com relação à capacidade, era isso. Então, vocês têm que ficar muito atento para saber qual é a capacidade do caminhão, a primeira pergunta. E para determinar essa capacidade, vocês têm que visualizar qual a quantidade de resíduo que vocês têm. Muitas vezes dá para você usar um carga seca e fazer uma carga mista, desde que vocês acondicionem esses resíduos adequadamente, sobre pallet, vedado, identificado, e você conseguir carregá-los, ter o equipamento adequado para estar carregando. Então, a carga seca é um dos caminhões, é uma opção que você vai ter para fazer, por exemplo, uma carga mista, tá certo? E aí, outra... Vamos ver aqui, ó, o Rafa tentou de novo, vamos ver se eu consigo. Não estou conseguindo realmente, Rafa, não sei o que houve. Uma pena, eu não estou conseguindo. Bem, então, Rafa, eu quero agradecer se você estiver me ouvindo. Quero agradecer a sua participação. Quero agradecer muito a Santa Cecília por ter aceitado esse convite. Depois, Rafa, eu vou te perguntar e a gente posta no portal, que a minha próxima pergunta seria saber da Santa Cecília quais são os profissionais da área ambiental que trabalham lá. Aqui, ó. Acho que agora eu vou conseguir, hein? Acho que foi, vamos ver. Acho que tá indo. Aê! Hoje é com emoção, é com emoção. Só que a internet estava boa, eu não falei, o que aconteceu? Eu não sei onde eu parei. Eu estava falando... Não, vamos lá. Eu te perguntei sobre a capacidade do caminhão. Aí, enquanto você caiu, eu já dei uma explicada, eu consegui passar aqui para o pessoal uma explicação. E aí, como a gente só está com 7 minutos para finalizar, eu vou pular para o próximo tema. Tá. Que é saber de você quais são os tipos de profissionais da área de meio ambiente que trabalham na Santa Cecília, quais são os setores que atuam, quais são suas funções e formações, para que todos os profissionais que estão nos acompanhando tenham a oportunidade aí de conseguir visualizar como eles podem estar atuando também no transporte de resíduos. Claro, vamos lá. Lá na Santa Cecília nós temos eu, né, como engenheiro responsável da empresa, atuo nessa parte quem comanda, digamos assim, essa parte técnica, lá sou eu. Nós temos também nosso técnico de segurança do trabalho, que ele tem uma vivência na área de meio ambiente, também tem curso na área de meio ambiente, e inclusive ele ministra muitos cursos para os colaboradores nessa parte também. O nosso corpo jurídico, ele atuou muitos anos na área técnica da Santa Cecília, porque tem especialização em meio ambiente, né? Então, ele não tem só aquela linguagem do jurídico, tem uma vivência bem de como ele conhece como funciona uma operação de uma transportadora, então isso facilita. Legal. Então, nós temos esses profissionais. Nós contamos também com uma bióloga também, que presta assessoria para a gente lá nessa área de gestão de resíduos. Temos profissionais que têm vivência na área também de gerenciamento, de gestão de resíduos, né, na parte de trabalhar os receptores e transportadores, justamente para poder facilitar e passar, tirar as dúvidas, né, e conseguir atuar para o cliente. Porque a gente lá, a gente pensa sempre assim, já, o cliente tem que sentir segurança e contar com a gente está ali. Uhum. Então, todos os nossos setores entendem um pouquinho de meio ambiente lá. Claro, tem aqueles que são referências por causa de formação acadêmica, porque é mais a praia dele.
No entanto, o cliente ele fala assim, ó, se eu falar com o setor de agendamento, ele vai ter suporte. Se ele falar com o setor de manutenção, ele vai ter suporte. Se ele falar com o setor comercial, ele vai ter suporte. Ou seja, ele sempre vai estar assistido por nós. Tá? Sempre. Legal. E assim, para essa galera que está começando ou que são profissionais da área e querem migrar para o mercado de resíduo, você quer deixar um recado aí para essa galera? Claro, pô. A área do resíduo é muito boa, né? Eu, assim, na minha época que eu estudava, né? Eu estudo até hoje, né? Mas na época que eu estava lá na graduação, eu digo até na parte politécnica, na parte lá, antes de cursar engenharia, antes de chegar na Santa Cecília, eu me fascinei pela matéria de resíduos. Eu falei, cara, eu acho que eu vou ser lixeiro. Entendeu? Eu vou trabalhar com lixo. E depois, quando tive a sorte, né, de ser contratado pela Santa Cecília, eu falei, poxa, está se realizando esse sonho, né, profissional. Aí depois que eu fui me especializando, enfim, que eu fui cursar a engenharia e vi que realmente é um setor fascinante. Então, quem se interessa pela área de resíduos, vale muito a pena. É uma área que precisa de muitos profissionais comprometidos, profissionais éticos, que queiram realmente dar uma destinação adequada, um gerenciamento adequado do resíduo. Então, a gestão de resíduos ele é muito além de um caminhão passar na porta e pegar o nosso lixo, né? Então, envolve uma gama de necessidades que precisa de profissionais. Então, eu aconselho todo mundo que tem, pelo menos assim, uma quedinha para ir para a gestão que vá. Só que tem que perseverar, né, já? Porque é um mercado que ele ainda não está na sua plenitude, melhorou muito em relação a alguns anos atrás. Muitas empresas já têm essa conscientização que precisa de um profissional dela de meio ambiente, que a parte de meio ambiente não é uma parte que perturba, que é chata, às vezes é rotulada disso, né? Não é, a coisa é séria, ninguém está ali para eu costumo falar, ninguém quer só salvar as baleias, salvar a Amazônia. Não. A área de meio ambiente ela vai muito além disso, dessa área, que é muito importante também. Então, que se dedique, que tenha uma perseverança, que busque conhecimento nessa área de resíduos, que sempre procure estar atuando de alguma forma, seja como voluntário em algum programa, seja como estagiário. O importante é você estar perto. Como está tendo essa ascensão na área de meio ambiente, uma hora a oportunidade chega. Chegou para É mim. isso, gente. Chega Né? e chega para todo mundo, né? Eu cheguei na Santa Cecília como assistente de vendas, fiz uma carreira bacana lá dentro, com todas as oportunidades que eu tive, mas também creio com algum mérito, e cheguei à gerência, cheguei a ser responsável técnico pela empresa. Então, é só acreditar que as coisas acontecem. É isso aí, Rafa. Tá Muito bom? obrigada, Nada, muito espero ter obrigada. ajudado. Agregou muito valor para todo mundo. Eu te agradeço imensamente. Um prazer. Um abraço Desejo em boa todos sorte. vocês. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Então, pessoal, só para deixar um recadinho para vocês, amanhã vai estar com a gente aqui representando o laboratório ALS RJ, o Robson Figueiredo. Ele é um profissional muito experiente, tem muito a agregar e vai falar um pouquinho sobre a importância e sobre as etapas da caracterização dos resíduos. E também, para quem ainda não se inscreveu no grupo de WhatsApp do Portal Sustentabilidade, pode mandar um direct aqui para o portal que a gente te envia o link para você acompanhar os grupos, porque lá serão disponibilizadas informações exclusivas que eu mesmo estou preparando para ajudar a contextualizar todo o conteúdo que vocês estão tendo acesso aqui através das lives. Se quiser também, o portal mandou um link por e-mail que vocês podem estar clicando nesse link que vai ser direcionado para o grupo de WhatsApp. Aproveitem essa oportunidade, porque é um conhecimento com profissionais experientes da área. Então, não é sempre que a gente tem essa oportunidade, tá certo? Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, agradeço muito a presença de todos vocês. E a live de hoje ficará disponível por 24 horas até amanhã, antes da próxima live. Tá bom, pessoal? Acompanhem, aproveitem e muito obrigado. Até amanhã. Um abraço.